Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o controle homeostático do metabolismo e também sobre a termorregulação. Vamos começar falando, primeiramente, sobre o controle homeostático do metabolismo. Esse controle é regulado principalmente pelo sistema endócrino, porém, o sistema nervoso também participa ativamente do processo de regulação. A regulação do metabolismo a longo prazo envolve diversos hormônios, sendo que os principais envolvidos nessa regulação são a insulina e o glucagon. Os dois são secretados pelas células endócrinas do pâncreas e apresentam uma meia-vida bem curta. E eles vão ser continuamente secretados por essas células endócrinas, dependendo do estado. Se você está alimentado, nós vamos ter a secreção de insulina. Se você está em jejum, nós vamos ter a secreção de glucagon. Lembrando a aula de sistema digestório, o pâncreas ele é responsável por produzir diversas enzimas digestórias e também bicarbonato. Mas em 1869, Paul Langes ele descobriu uma região que até recebeu o nome dele, chamada ilhota de Langes. Essas ilhotas de Langes constituem 2% do peso total do pâncreas, é composto por aglomerados de 4 tipos celulares diferentes. 3/4 desses tipos celulares são células betas que produzem insulina e também amilina, que é um peptídeo. 20% das células são células alfa. Essas células elas são responsáveis por secretar glucagon. As células D, que também são encontradas na ilhota, secretam somatostatina. E as células PP ou células F vão produzir peptídeos pancreáticos. As ilhotas de Langerhans elas estão intimamente ligadas aos capilares, por isso elas secretam esse hormônio dentro dos capilares e eles chegam então à corrente sanguínea. Os neurônios simpático e parasimpáticos, eles terminam nessa ilhota. Por isso que nós temos aí uma estimulação do sistema nervoso, porque o sistema nervoso influencia, por exemplo, a produção de glucagon ou de insulina, caso seja necessário. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a insulina e o glucagon, eles atuam da forma antagonista, mas eles têm o mesmo objetivo, que é manter a concentração de glicose plasmática dentro da faixa aceitável. Então, os dois hormônios geralmente estão presentes no sangue, mas qual deles atua depende da concentração, da proporção. Qual tiver com maior concentração é o que vai estar atuando no momento. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente tentar entender qual que é a relação entre insulina e glucagon. Então, primeiramente, nós temos dois estados no nosso organismo, o estado alimentado e o estado em jejum. Quando nós estamos no estado alimentado, nós vamos ter produção de insulina. E a insulina, ela vai fazer com que o nosso organismo esteja no estado anabólico, principalmente depois de ingestão de alimentos ricos em glicose. E vai converter essa glicose que foi absorvida e está em excesso no organismo em glicogênio e gordura. Então, no estado alimentado, produzimos insulina, que vai mediar o estado anabólico e auxiliar na conversão de glicose em glicogênio e gordura. No estado em jejum, nós teremos a produção de glucagon e nós vamos ter o estado de catabolismo, estado catabólico, que vai converter o glicogênio que está na reserva em glicose. Olhem aqui que interessante essa figura. Então, no estado alimentado, vamos ter o domínio da insulina, que vai fazer com que ocorra aumento da oxidação de glicose, aumento da síntese de glicogênio, aumento da gordura, né, de síntese de gordura,
e também aumentos da síntese proteica, principalmente quando nós nos alimentamos com proteínas e temos uma alta concentração de aminoácido plasmático. Quando nós temos um estado de jejum, principalmente quando estamos há muito tempo sem comer, nós vamos ter então o predomínio ou o domínio do glucagon. O glucagon então vai aumentar a glicogenólise, vai aumentar a gliconeogênese e também a cetogênese. A concentração normal ali da nossa glicose no sangue em estado de jejum, ela fica em torno de 90 miligramas por decilitro. Então, quando você fica muito tempo sem comer e ocorre uma diminuição nessa concentração, as nossas células pancreáticas vão secretar o glucagon para poder voltar a ter uma concentração próxima a 90 miligramas por decilitro. Então, olhem aqui como que ocorre a liberação da insulina. Primeiramente, ela vai ser estimulada pela concentração de glicose que vai estar acima de 100 miligramas por decilitro. A glicose que vai ser absorvida, é claro, pelo intestino, ela vai chegar nas células pancreáticas. Na célula pancreática, ela vai ser capturada e transportada pelo transportador GLUT2. Essa glicose, então, entra dentro da célula, estimula a produção de ATP e os canais sensíveis a ATP se fecham. O que acontece, então? A nossa célula pancreática ela vai despolarizar. Os canais de cálcio dependentes de voltagem vão se abrir, o cálcio vai entrar dentro da célula e então inicia-se a exocitose de insulina. A liberação de insulina pode ser estimulada também por outros motivos, não somente pela elevação da glicose. Quando nós temos uma alta concentração de aminoácidos no sangue, tem-se um estímulo da liberação de insulina e também pelos efeitos antecipatórios dos hormônios gastrointestinais, que a gente já falou durante a aula de sistema digestório. Os hormônios que vão influenciar essa liberação são peptídeo semelhante ao glucagon, peptídeo de inibidor gástrico, CCK e a gastrina. Então, são esses hormônios que estimulam. Lembram-se lá que quando a gente se alimenta, o nosso sistema, ele reconhece que a gente está se alimentando e começa a liberar esses hormônios que vão estimular a liberação de insulina para que não tenha um alto pico de glicose dentro do sangue. Então, eles já começam a estimular para que o nosso organismo comece a dar conta dessa glicose. Também temos um estímulo por causa da atividade parasimpática que ocorre justamente após a refeição. Porém, quando a atividade simpática está no comando, nós vamos ter então inibição da secreção de insulina. A insulina vai atuar no processo anabólico do nosso organismo e ela atua principalmente, ela tem como alvo principalmente o fígado, o tecido adiposo e o tecido muscular esquelético. Então, nesses tecidos, nós temos uma região, né, um receptor, o receptor de insulina. Esse receptor ele possui uma atividade conhecida como tirosina sinase, que inicia uma complexa cascata dentro da célula, uma cascata intracelular. Essa cascata ainda está sendo investigada, não se sabe bem como ela funciona. Mas o receptor que foi ativado pela insulina, ele vai fosforilar as proteínas que incluem um grupo conhecido como substrato de receptor de insulina, que são os IRS. Essa proteína atua por vias bem complicadas para influenciar o transporte e o metabolismo celular. Então, o que acontece? Elas atuam como segundo mensageiro dentro da célula. E elas vão regular, então,
a quantidade de enzima, vão influenciar as enzimas, vão regular as enzimas metabólicas, podendo estimular ou inibir essas enzimas. E também esse segundo mensageiro vai auxiliar ativando o transporte celular de glicose para dentro da célula. A glicose entra e vai, então, através das enzimas que foram estimuladas, formar glicogênio ou até mesmo lipídios de reserva. O encéfalo, epitélio de transporte dos rins e do intestino, eles vão ser independentes da insulina, ou seja, eles não necessitam dela para capturar e metabolizar a glicose. O transporte de glicose no estado alimentado e no estado em jejum ocorre diferente dependendo do tipo da célula. Então, no tecido adiposo e no músculo esquelético, quando nós temos ausência de insulina no estado em jejum e também baixa concentração de glicose extracelular, nós não vamos ter aqui os transportadores na membrana. Os transportadores eles vão estar contidos numa vesícula secretora. Os transportadores são GLUT4. A partir do momento que a insulina ela se liga a esse receptor, quando nós estamos no estado alimentado, ela vai sinalizar à célula que tem-se a necessidade de transportador para enviar a glicose para dentro da célula. Ela manda esse sinal, faz então com que a vesícula sofra exocitose e então os transportadores vão estar presentes na membrana. A partir do momento que esses transportadores chegam à membrana, eles começam então a transportar a glicose para dentro da célula. Já nos hepatócitos, quando nós estamos no estado de jejum e tem-se uma baixa concentração de glicose, os transportadores presentes na membrana celular vão enviar a glicose que estava armazenada, principalmente na forma de glicogênio dentro do hepatócito, para o meio extracelular. No estado alimentado, nós vamos então ter a ligação da insulina ao receptor. Essa insulina vai desencadear então aquela cascata de sinalização que eu mostrei para vocês. E isso vai fazer com que ocorra então a abertura, né? Abertura não, com que ocorra uma sinalização para os transportadores GLUT2, né, GLUT2. Esses transportadores vão então pegar a glicose que está em alta concentração no meio externo e capturar essa glicose para o meio intracelular. Isso vai fazer com que a glicose seja então convertida em G6P através da enase para manter a concentração de glicose intracelular baixa. Por quê? Para continuar entrando a glicose para dentro da célula, porque se a concentração fora da célula e dentro da célula for igual, nós vamos parar a reação para que não seja mais absorvido. Então, ele faz essa conversão e já começa também a converter essa glicose em glicogênio para fazer o armazenamento dessa glicose dentro dos hepatócitos. A insulina, então, ela vai aumentar a utilização e armazenamento da glicose, porque ela vai ativar as enzimas para a utilização da glicose através da glicólise e também a síntese de glicogênio pela via chamada glicogênese. Vai inibir as enzimas que degradam o glicogênio e que sintetizam a glicose e também degradam a gordura.
vai promover a síntese de lipídio e inibir a oxidação dos ácidos graxos que estão de reserva, que estão armazenados. E também vai aumentar a utilização dos aminoácidos. Ele vai ativar enzimas para a síntese proteica e inibir as enzimas que promovem a quebra das proteínas. Tudo isso que a insulina faz auxilia no anabolismo do nosso organismo. O glucagon, por sua vez, ele vai atuar na forma de prevenir a hipoglicemia. Vai ser secretado quando nós temos um nível plasmático de glicose menor que 100 mg por decilitro. Principal célula-alvo, ou célula-alvo primária do glucagon é o fígado. E ele vai estimular a glicogenólise e também a gliconeogênese para aumentar a produção de glicose, para ter uma concentração maior de glicose. Estima-se que no jejum noturno, quando nós estamos dormindo, 75% da glicose é proveniente do fígado e resultante aí da gliconeogênese. Existem muitos hormônios que podem influenciar no metabolismo do nosso organismo. Diversos neuropeptídeos, também temos neurônios hipotalâmicos que têm importantes papéis no metabolismo. Os hormônios da tireoide, hormônios ligados ao cortisol, hormônios de crescimento e adrenalina, eles modulam direta ou indiretamente as vias metabólicas e vão influenciar na secreção de insulina. O cortisol e a adrenalina, quando estão em alta concentração no nosso organismo, por exemplo, vão reduzir a secreção de insulina e aumentam a secreção de mais cortisol, aumentando assim a concentração de glicose plasmática. Tá, mas vamos ver um exemplo aí. Quando nós estamos em luta e fuga, temos alta concentração de adrenalina no sangue. O que nós precisamos? De glicose. Por isso, ele vai estimular a glicose, estimular a secreção de glicose, aumentar a concentração de glicose no sangue. Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre regulação da temperatura corporal. A regulação da temperatura corporal está relacionada com a produção metabólica de calor. Essa produção metabólica é nomeada como termogênese e ela ocorre em todos os seres vivos homeotérmicos, ou seja, são os seres vivos que precisam controlar, regular a temperatura interna dentro de uma faixa extremamente estreita. No ser humano, essa faixa gira em torno aí de 35,5 e 37,7, sendo que a temperatura média é 37 graus Celsius. A temperatura ela vai mudar dependendo da região do corpo. Nas extremidades, na superfície da pele, ela vai ser menor do que no coração, por exemplo, no interior do nosso corpo, e dependendo da região também, ó. Por exemplo, a temperatura oral é 0,5 graus Celsius mais baixa que a temperatura retal. A temperatura, é claro, ela vai mudar dependendo do horário do dia, exercício físico e idade. Por exemplo, durante exercício físico, nós vamos ter um aumento da temperatura. Depois da refeição, também teremos um aumento da temperatura corporal. Pela manhã, a temperatura é mais baixa do que no início da tarde, onde a temperatura é mais alta, mais elevada, principalmente porque você começa a se agitar, fazer exercício, caminhar, e isso faz com que a temperatura aumente. Nas mulheres, após a ovulação, a temperatura corporal ela aumenta 0,5 graus Celsius. Tem até algumas pessoas
que avaliam se estão ovulando a partir da temperatura corporal. O ganho e a perda de calor. Já a perda de calor, ela pode ocorrer por 4 vias. A condução, que também vai ser o contato com o objeto, mas nesse caso vai ser quando você tem contato com o objeto mais frio do que você. Através da radiação, onde o calor vai ser perdido para o ambiente. Isso é a perda da metade do calor que nós perdemos quando estamos em repouso. Por convecção, que é quando o ar ele vai afastar a temperatura da nossa superfície da pele, e isso faz com que a temperatura quente ela saia e acabe resfriando o local, ou por evaporação, quando a água evapora da superfície da pele e acaba resfriando a região. O nosso organismo, a partir do metabolismo normal, ele produz calor suficiente para manter a temperatura dentro do nosso corpo a 37 graus Celsius, quando a gente está em um ambiente que a temperatura varia entre 27,8 e 30 graus Celsius. Nós chamamos essa temperatura de zona termoneutra. Quando ocorre aumento dessa temperatura, dessa zona termoneutra, o nosso corpo tem um ganho líquido de calor e isso faz com que ele tenha que atuar para perder o calor para o ambiente. Já quando nós temos uma queda na zona termoneutra, uma temperatura menor que 27 graus Celsius, o corpo ele tem que atuar para produzir o calor. Isso se chama compensação homeostática. Então, o organismo ele atua para manter a temperatura do nosso corpo em 37 graus. Caso esteja mais frio, ele tem que trabalhar para aumentar a temperatura do corpo, e caso esteja mais quente, ele precisa trabalhar também para diminuir essa temperatura. Então, vamos ver como que ocorre essa termorregulação. O ser humano, sem roupa, ele consegue termorregular ambientes que vão de temperatura entre 10 graus Celsius a 55 graus Celsius. É claro que esse calor extremo é muito difícil, mas o frio de 10 graus ou menos é bem comum. Até alguns cientistas falam que o ser humano ele é um ser vivo que é compatível com temperaturas tropicais, tá? A função termorreguladora, ela vai ocorrer no hipotálamo. Então, lembrando que nós temos na nossa pele, né, neurônios e partes periféricas desses neurônios, que são neurônios sensoriais, que vão atuar na pele e vão ter partes centrais, como no hipotálamo. Esses neurônios sensoriais, eles são conhecidos como neurônios termorreguladores e vão monitorar a temperatura da pele e a temperatura corporal, atuando no termostato hipotalâmico, que vai comparar a quantidade de sinais emitidos e a temperatura, então vai ser ajustada para a temperatura desejada. Quando o nosso corpo está muito quente ou quando ocorre um aumento indesejado da temperatura, o corpo necessita perder calor. Para isso, nós vamos ter uma vasodilatação dos vasos sanguíneos da pele e também sudorese. Por quê? Vai fazer que tenha mais circulação nas extremidades e ocorre, então, a troca de calor com o ambiente. Ou seja, a gente perde calor para o ambiente quando ocorre um aumento da temperatura corporal. Já quando nós estamos com frio e precisamos ganhar calor, nós temos dois métodos. O organismo tem dois métodos.
a termogênese com tremor, isso faz com que o músculo trabalhe e, consequentemente, aumente a temperatura, e a termogênese sem calor, sem tremor, desculpa. Vamos ver aqui, então, como a pele atua na perda de calor, mas a pele ela também acaba atuando no armazenamento da temperatura. Então, primeiramente, essa perda de calor ou armazenamento, ela vai ser regulada pelo fluxo sanguíneo cutâneo. Quando nós precisamos perder calor, vai aumentar o fluxo sanguíneo. Quando nós precisamos manter o calor, vai diminuir esse fluxo. Então, o fluxo sanguíneo cutâneo ele pode variar muito, desde próximo a zero, quando nós precisamos conservar o calor, até 1/3 do débito cardíaco quando precisa perder ou liberar o calor para o ambiente. Então, nós temos a medida de controle local, onde ocorre a produção de vasodilatadores pelo endotélio vascular, e também temos a regulação neural, que é um fator bem importante para essa vasodilatação. Vamos ver como que ocorre o controle dos vasos sanguíneos no frio. A maioria das arteríolas, elas estão sob o controle adrenérgico simpático. Então, quando a temperatura cai, o hipotálamo seletivamente ativa neurônios simpáticos que inervam as arteríolas cutâneas. Essa inervação faz com que essas arteríolas contraiam-se e aumente então a resistência ao fluxo sanguíneo. Isso faz com que o sangue não vá para a região cutânea e fique no interior do corpo. Vai manter então assim o corpo, o sangue central quente, afastando esse sangue das regiões frias que poderiam resfriar o sangue corporal. E isso faz com que nós tenhamos uma diminuição na perda de calor corporal. Já no calor, nós vamos ter neurônios colinérgicos simpáticos que estarão atuando na secreção de acetilcolina. A partir do momento que eles secretam acetilcolina, as arteríolas cutâneas vão se dilatar. Isso faz com que nós consigamos enviar mais sangue para a região, ou seja, vai aumentar a concentração de sangue nas extremidades, e isso estimula a perda de calor para o ambiente. Existem outros mediadores que também atuam na vasodilatação, como por exemplo o óxido nítrico, substância P, histamina e também as prostaglandinas, que vão auxiliar na perda do calor para o ambiente. A sudorese é outra maneira que o nosso organismo encontrou para diminuir a temperatura corporal e vai fazer através da evaporação do suor. Então, nós temos aí diversas glândulas sudoríparas no nosso corpo, estima-se que temos entre 2 a 3 milhões de glândulas, é uma concentração bem alta, sendo que a maior concentração está na testa, no couro cabeludo, nas axilas, na palma da mão e nas solas dos pés. Claro que depende muito da genética, tem gente que tem mais em umas regiões e menos em outras regiões. Essas glândulas sudoríparas, elas vão ser constituídas por epitélio transportador, e as células profundas das glândulas sudoríparas, elas vão secretar uma solução isotônica, que é bem similar aí ao líquido intersticial. Porém, com a passagem desse suor pelos ductos, nós vamos ter então uma diminuição na concentração de cloreto de sódio, que ele vai ser reabsorvido durante esse decorrer pelo ducto em direção à pele,
e isso faz com que o nosso suor ele seja hipotônico. Então, ele vai ter uma concentração menor de sódio quando comparado com o nosso líquido intersticial. Normalmente, nós produzimos em torno de 1,5 litros por hora de suor. Claro que tem pessoas que produzem mais, podem produzir até 6 litros, mas estudos indicam que elas produzem esse suor e depois elas diminuem a produção, caso não utilizem, não se alimentem com água novamente, tá? Então, pode produzir 6 litros por hora e depois não produzir mais por causa da falta realmente de água. A sudorese ela vai ser regulada por neurônios simpáticos colinérgicos. E como eu falei para vocês, a partir do momento que evapora, vai fazer com que a pele resfrie e, consequentemente, vai resfriar o sangue. A produção de calor pelo nosso organismo, que ocorre principalmente em dias frios, pode ser de duas maneiras. A produção de calor não regulada, essa produção ela vai ocorrer devido à contração dos músculos voluntários e também das vias metabólicas normais, ou a produção de calor regulada, que vai ser uma forma do organismo produzir calor para que ocorra a homeostasia da temperatura corporal, ou seja, para que a temperatura fique em torno de 37 graus Celsius, mesmo em dias muito frios. Então, essa produção de calor regulada pode ocorrer de duas maneiras. Uma delas é a termogênese com tremor e a outra é a termogênese sem tremor. A com tremor, o corpo vai usar o tremor para gerar calor. Então, o hipotálamo vai mandar sinais para o músculo esquelético para que ele trema. Esse tremor gera de 5 a 6 vezes mais calor do que quando o músculo está em repouso. Então, nós trememos para gerar calor, não esqueçam disso. A termogênese sem tremor ocorre a produção a partir do tecido adiposo marrom. Pode ser que você já tenha ouvido falar, mas o tecido adiposo marrom, ele tem alta concentração em crianças, em nenéns, em recém-nascidos. Antigamente acreditava-se que com o tempo as pessoas perdiam esse tecido marrom, era substituído por tecido adiposo branco. Mas hoje sabe-se que nós também temos tecido adiposo marrom, mesmo na fase adulta. Como que ocorre, então, essa termogênese? Essa termogênese ela vai depender do desacoplamento mitocondrial que vai ser induzido pela proteína desacopladora 1, o CP1. Então, ela vai promover a termogênese a partir desse desacoplamento. Vai ser promovida por hormônios da tireoide e também pelo aumento da atividade das respostas simpáticas pelos receptores beta-3 adrenérgicos. Então, nosso hipotálamo também pode mandar sinais para esses neurônios, para esses receptores, beta-3 adrenérgicos, fazendo com que ocorra esse desacoplamento mitocondrial induzido. Então, olhem aqui, eu coloquei essa tabelinha para mostrar para vocês a resposta homeostática ao ambiente externo. Então, em temperaturas altas, o nosso organismo ele vai querer perder o calor. Para isso, ele vai fazer vasodilatação dos vasos sanguíneos cutâneos, por isso que nós ficamos com o rosto mais avermelhado, por exemplo, porque nós temos dilatação
dos vasos nessa região, na mão, nos pés também, é claro, em todo o corpo, toda a região cutânea. Sudorese aumentada e respostas comportamentais, como, por exemplo, vontade de usar ventilador e ar-condicionado, tomar água e também imergir sobre a água, essa vontade de tomar banho, de ir para uma piscina, entrar no mar. Manter-se longe do sol, evitando aí o ganho de calor irradiante. E também remoção de roupas, como vontade de usar shorts, camisa de manga curta, por exemplo. Também nós podemos minimizar a produção de calor a partir de uma ingestão de alimentos com menor calorias e também respostas comportamentais, como diminuição da atividade física. Então, quando está muito quente, além da vasodilatação que já baixa a pressão, aquela preguiça de fazer um exercício físico pode ser comum, como se fosse mesmo uma resposta comportamental do nosso organismo. Já em temperaturas baixas, a tendência é minimizar a perda de calor, diminuir essa perda de calor, através da vasoconstrição dos vasos cutâneos periféricos, diminuição da sudorese e respostas comportamentais, como colocar blusa, colocar meia, 3 calças, que é coisa bem comum nos dias frios em Guarapuava, quando se tem aula às 7h30 da manhã, né? Então, é bem comum isso. Outra coisa que é uma resposta comportamental é curvar-se, tentar deixar a menor quantidade de superfície exposta, ficar próximo de uma fonte de calor, ter ar-condicionado que aqueça ou algo que aqueça você, é uma resposta comportamental. Também o nosso organismo vai tentar fazer com que ocorra a produção de calor através da termogênese, com tremor e sem tremor, e também respostas comportamentais, como atividade voluntária aumentada, como andar, pular, para tentar se esquentar, que é bem comum. Até colocar a mão embaixo do braço para tentar esquentar as extremidades, também é comum uma resposta comportamental. A temperatura corporal, ela pode sofrer alterações fisiológicas e patológicas. Quando a gente fala de alterações fisiológicas, é aquelas variações comuns que vão acontecer no nosso organismo. Por exemplo, nas mulheres, dependendo do ciclo menstrual, que, como eu já falei para vocês, logo após a ovulação aumenta 0,5 graus Celsius. E também, quando a mulher entra na menopausa, aqueles calorões, os fogachos, são comuns, principalmente por causa da ausência do estrógeno. Ainda não se sabe bem como ele atua, tá? Então, tem-se muita pesquisa em relação a isso. Mas mulheres que antes achavam temperatura de 30 a 35 graus confortável, a partir do momento da pós-menopausa, esse calor ele acaba se tornando insuportável. Também temos aí uma alteração fisiológica que é a febre. Ai, professora, mas febre não é uma alteração patológica? Não, pessoal. É uma alteração que o organismo faz para combater um inimigo. Então, ele vai, a partir do momento de uma infecção, fazer com que as citocinas, que são pirógenos, aumentem a temperatura corporal, e isso faz com que ocorra um aumento na atividade dos leucócitos. Então, é por isso a importância da febre no organismo. É claro que temperaturas muito altas prejudicam. A partir de 41 graus Celsius, nós já temos problemas sérios no sistema nervoso central, mas a temperatura um pouco mais elevada auxilia na atividade dos leucócitos. Nós temos também alterações patológicas, onde nós observamos hipertermia, que é
exaustão de choque por calor, um aumento da temperatura sem uma causa conhecida, que, como eu falei para vocês, dependendo desse aumento da temperatura, pode ocasionar algo muito grave ao organismo, principalmente ao sistema nervoso central e a outras células também, e também alterações patológicas hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal, que ainda não se sabe também as causas, mas a diminuição dessa temperatura também agrava muito o funcionamento do corpo. Apesar de que hoje utilizam essa diminuição da temperatura corporal para, por exemplo, cirurgias cardíacas. É bem utilizado diminuir a temperatura do corpo para fazer essa cirurgia. A aula de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição de qualquer dúvida e vou deixar disponível uma listinha com exercícios de fixação sobre o conteúdo dessa aula e da aula passada. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem e-mail, que eu estou esperando as dúvidas, caso as tenham. Tenham uma boa semana e até a próxima.